Braba, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Mino. Esse quadrinho aqui, como já diz aqui em cima, ele é uma antologia brasileira de quadrinhos, né? Esse quadrinho é uma coletânea de quadrinhos brasileiros, de contos, de histórias, que saíram ao mesmo tempo aqui no Brasil pela editora Mino, quanto nos Estados Unidos pela editora Fantagraphics. E isso aconteceu por causa de uma ponte que o quadrinista Rafael Grampar fez com a editora. O Rafael Grampar é um quadrinista brasileiro, mas que publica muitas coisas nos Estados Unidos. Inclusive ele está fazendo agora o Batman Gárgula de Gotham, que é um quadrinho que eu pessoalmente estou gostando bastante. E além de fazer essa ponte, ele também fez a curadoria das histórias aqui. E esse quadrinho é escrito e desenhado por várias pessoas. Tem 13 histórias aqui dentro que são feitas por 15 artistas, que eu vou ler aqui para vocês. Mas aqui dentro tem trabalhos da Amanda Miranda, do Bruno Selig, da Cris Eico, do Diego Sanches, Gabriel Góes, Jefferson Costa, Jéssica Grock, João Pinheiro, Paulo Crumbin, Pedro Cobiaco, Pedro Franz, Rafael Coutinho, Chico, Silene Barbosa e Wagner William. Alguns desses nomes são bem grandes, bem conhecidos no cenário de quadrinhos brasileiros. Muito provavelmente você já deve ter ouvido do Chico, do Wagner William, do Bruno Selig, que está concorrendo como finalista no Prêmio Jabuti com o Black Orion. Então são quadrinistas renomados, e alguns que não são tão conhecidos assim, ainda assim tem muita qualidade para estar aqui dentro dessa coletânea. E acho que esse é o vídeo mais diferente que eu vou fazer sobre qualquer quadrinho, porque eu não vou falar especificamente de cada uma das histórias aqui dentro, mas sim do projeto do quadrinho, que é uma coisa que eu achei bem legal. E como eu disse, foi um lançamento conjunto no Brasil e nos Estados Unidos, que não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Se você pega os quadrinhos de super-herói, por exemplo, tem um atraso de mais ou menos 6 meses para as coisas saírem aqui no Brasil. E a editora Fantagraphics nos Estados Unidos, caso você não conheça, é uma editora que é um sinônimo de qualidade. Assim, muita coisa muito boa sai pela Fantagraphics, e é uma editora que, aqui no Brasil pelo menos, eu vejo muitas comparações com a Quadrinhos na CIA e com a editora Veneta, né, que são editoras que lançam também obras extremamente boas, de muita qualidade, e que por vezes são bem ousadas, que é uma coisa que a Fantagraphics também faz bastante. Então, para a Fantagraphics topar lançar uma coletânea de quadrinhos brasileiros nos Estados Unidos, quer dizer que é uma coisa de qualidade, né, porque é um sinônimo deles, mas também quer dizer que eles têm interesse no cenário brasileiro de quadrinhos, que eu achei uma coisa bem legal. Outra coisa muito bacana é que esse quadrinho serve como uma vitrine para os quadrinistas que estão aqui dentro, né? Eu acho que alguns deles já foram até publicados nos Estados Unidos, mas a maioria que nunca tinha sido, e são todos quadrinistas excelentes, que merecem muito esse reconhecimento, né? Mas tem um ponto aqui nesse quadrinho, é que, assim, na minha opinião pelo menos, todas as histórias aqui são bem brasileiras, mas não no sentido de que é sobre favela, sobre escravidão, que é uma coisa que a gente vê muito quando a gente pensa em quadrinho brasileiro, filme brasileiro e coisas assim. Mas ele tem uma brasilidade na questão de ser um quadrinho que parece mais urbano, um quadrinho que tem algumas críticas sociais no meio dele, que é uma coisa que a gente vê também bastante os quadrinistas brasileiros fazendo, né? Então eu queria muito saber como que esse quadrinho foi recebido pelos americanos. Pelo que eu procurei, não foi um quadrinho que teve tanta repercussão nos Estados Unidos. Do que eu procurei, do que eu vi, eu só achei um vídeo de resenha de um gringo falando sobre esse quadrinho, e a imensa maioria das pessoas que gostaram, que ficaram empolgadas, que comentaram, são brasileiros empolgados com essa ideia, com esse projeto. Então parece que o público americano não tem tanto interesse nos quadrinhos brasileiros quanto a Fantagraphics tem, ou quanto a Fantagraphics achou que o público teria, né? O que para mim é realmente uma pena. Mas claro que isso é só uma especulação minha. O quadrinho pode ter vendido muito bem, mas por algum motivo as pessoas não falaram sobre ele. Às vezes as pessoas não têm tanto costume aqui no Brasil, essa cena de gibitubers, né? Como as pessoas falam, que aqui no Brasil está crescendo bastante, então talvez isso seja um ponto.
Mas tem quadrinistas brasileiros que fazem muito sucesso por lá, né? Como o Marcelo Quintanilha, como o Marcelo Dessalete, que já ganharam prêmios por lá. O Dessalete chegou a ganhar o prêmio Eisner lá. Então, assim, os quadrinistas brasileiros têm reconhecimento, né? Muitos desenhistas, principalmente, que trabalham para Marvel e para DC. Mas esses quadrinhos aqui especificamente, eles parecem ter uma pegada mais alternativa, mais diferentona, que talvez os americanos não estão tão acostumados assim a ler, e isso pode ter sido um impedimento de, assim, chamar mais atenção, né? Mas é muito louvável que esse projeto tenha saído do papel, e eu espero que muitos mais projetos como esses aconteçam. Mas daí você também pode estar se perguntando, né? Como eu tô falando tão bem do quadrinho, tão empolgado com essa ideia, né, de uma coletânea de quadrinhos brasileiros saindo nos Estados Unidos, você pode estar se perguntando se eu gostei de todas as histórias, e a resposta é não. Eu não gostei de todas as histórias. Eu gostei da maioria delas, mas algumas não foram do meu agrado, né? Como toda coletânea, como toda coleção de contos, vai ter as histórias que agradam mais, as que agradam menos e as que não agradam. Isso é normal. E apesar de eu ser um tipo de leitor que gosta muito de quadrinhos mais diferentes, com uma narrativa mais ousada e coisas assim, teve algumas aqui que não conversaram com o meu gosto pessoal e eu acabei não gostando. Pessoalmente, as histórias que eu mais gostei foi uma do Jefferson Costa e uma feita pela Silene Barbosa e pelo João Pinheiro. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Olha só o desenho do Jefferson Costa. É um desenho muito característico dele, como no Roseira Medalha Engenho, no Jeremias e tudo mais. E o da Silene Barbosa e do João Pinheiro é essa história aqui, que tem um traço que, na minha opinião, é um traço bem brasileiro, né, de quadrinhos independentes, que a gente vê muito por aqui. Mas todos os desenhos são lindos, assim. Olha o desenho do Paulo Crumbin e da Cristina Eiko, que tem esse traço aparentemente mais infantil, que eles fazem muito no Quadrinhos A2 e que eu adoro. Tem desenhos bem diferentes, como o do Pedro Franz, que tem uma narrativa muito mais ousada, né? Que ele brinca mais com o layout de página, com a ideia de quadrinho. Tem o Chico também, que o Chico é excelente, para mim é um dos melhores desenhistas do Brasil. Eu tento ler e comprar tudo que o Chico faz, mas tem muitos desenhistas muito bons. Olha só, não lembro agora de quem que é esse aqui, mas é sempre uma coisa muito bonita, assim. E também, como é um projeto tão ousado e tão importante, é claro que os quadrinistas não iam mandar qualquer história, né? Eles mandaram o melhor deles, o que eles acham que eles poderiam ter feito o máximo, assim, da sua arte para servir como essa vitrine para os Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente sabe que esses caras são bons, que eles têm qualidade, mas lá eles não sabem. Então, assim, todas as histórias aqui, de algum jeito, mesmo que você não goste delas, você vai encontrar alguma qualidade nelas, porque esses caras fizeram o máximo deles. Eu achei isso muito legal. Então foi um quadrinho que, por mais que eu não tenha gostado da totalidade dele, foi um quadrinho que eu gostei muito de ler, gostei muito de conhecer, e fiquei muito feliz de conhecer alguns autores aqui pela primeira vez, né? Nunca tinha lido nada do João Pinheiro, nunca tinha lido nada do Pedro Franz, da Jéssica Grock, da Silene Barbosa. Então serviu como uma vitrine para mim também, né? Que agora esses autores entraram no meu radar e eu quero procurar mais coisas deles. Então gostei muito mesmo do Braba. Mas era isso que eu tinha para falar sobre esse quadrinho. Comente aí se você já leu ele, se você gostou, se você não gostou, o que você achou dessa ideia, né, de uma coletânea de quadrinhos brasileiros saindo nos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo, desse quadrinho. E se você se interessou pelo Braba, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon. E comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.